Olá, meu nome é Giovana, seja bem-vindo a mais um quadro do NASP 40 anos. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a professora Clarice Costa Araújo, que vai contar um pouco sobre a sua trajetória de vida. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Nós queremos começar essa entrevista sabendo um pouco onde e quando que a senhora nasceu. Eu nasci no estado de Goiás, em Jaraguá, Goiás, em 31 de outubro de 35. E depois meu pai foi mandando os filhos para o colégio, para o internato. Cada ano vinha 2, éramos 8. Cada ano vinha 2. Então, ficamos todos no internato até terminar os estudos. A sua família já era adventista? Já quando eu nasci, meus pais foram batizados pelo pastor Allen, um pioneiro dos serviços missionários, um americano que vinha cada ano fazer isso. E foi a senhora e os irmãos estudarem qual internato? Qual internato que a senhora e os seus irmãos foram estudar? No Campus 1. No Campus 1, no IAE. Depois, um dos meus irmãos, quando abriu o Campus 2, não, Campus 3 é o IASP. IASP. Ele veio para o internato aí para ser famoso como aluno formando da primeira turma no IASP. E a senhora, quando chegou ali, foi fazer já a faculdade? Não, eu cheguei aqui, eu vim fazer o ginásio, depois terminei o ginásio, casei. E depois de casada eu fiz o curso de contabilidade, depois o curso de especialização em registro de diplomas do curso superior em Belém do Pará. Então a senhora veio estudar ali no campus São Paulo. Foi. Aí foi para o Pará estudar? Não. O curso foi em São Paulo. Depois que eu terminei o ginásio, eu me casei. Ele era pastor. Nós fomos trabalhar na lancha no Rio Ribeiro de Iguape. Lá ficamos 2 anos. E foi uma experiência muito interessante ali com os ribeirinhos. E uma vez quase morremos numa tempestade. Tinha a travessia do rio para o mar. Ele foi atravessar e o vento veio e virava a balsa de todo lado, e parecia que ela ia virar de ponta cabeça. Aí foi acalmando, eu pegava o travesseiro, punha aqui, gritava, chorava. E ele firme lá. E até que foi acalmando, mas estava tudo molhado dentro, as camas, geladeira, fogão caíram tudo, isso era quase a hora do pôr do sol. Aí eu acho que foram os anjos que vieram, porque surgiram 4 cabeças assim nas ondas e sumia, até chegar e pegar na lancha e gritar: doutor, o senhor não pode ficar aqui porque isso aqui vai virar outra tempestade, nós vamos arrastar o senhor para o outro lado. Amarraram cordas, os 4, e foram puxando a lancha. E a gente dentro da lancha. Chegamos do outro lado 10 horas da noite, isso aconteceu 4 horas da tarde. E 10 horas da noite eles acenderam um foguinho lá e a gente ficou esquentando, não tinha nada que não tivesse molhado. E muita fome também, ficamos sem comer aquela noite. E eles ali junto, e o Vandir começou a pregar e falar do nosso trabalho ali, tudo. E assim amanheceu um dia, um solzinho bem fraco. Ficamos lá esperando até que a roupa secasse um pouco e voltamos a carregar a lancha e continuamos o trabalho naquela região, naquele dia. Quanto tempo que vocês ficaram ali? 2 anos. 2 anos. Depois fomos para Franca, estado de São Paulo, como auxiliar de conferência do pastor Enéas Simon. E lá ficamos mais 2 anos. Uhum. Depois de lá, fomos chamados para Belém do Pará. Em Belém do Pará ficamos 12 anos.
E depois o IAE chamou para secretário-geral. Nós viemos em dezembro de 73, viemos para lá. E lá ficamos 20 anos, depois transferido para cá. Aqui nós viemos no ano de 1994. Estava chegando todo mundo, as faculdades, e estava aquela assim, euforia. Quando viemos várias vezes aqui fazer reunião com o pastor Bolger, que era o diretor-geral, uma manhã eu levantei bem cedo, fiquei olhando os lados assim, não conhecia nada. Depois eu vi aquela multidão de tratores saindo para o trabalho deles, colher laranja, não sei o quê. E eu vi aquela fila enorme, eu fiquei, meu Deus, isso vai ser realidade um dia? E foi mais rápido do que eu pensei. Foi muito bom, foi muito duro aqui no começo. Era chuva, lama e poeira. Nós morávamos onde eu moro hoje, mas de frente à casa do pastor Borba. Nós fomos os primeiros moradores dele. Não tinha mais ninguém aos arredores, era só mato. Uhum. E foi muito duro para mim sair de São Paulo, as meninas já tinham casado, a outra estava nos Estados Unidos, viemos só nós duas. Quando eu queria falar com elas, não tinha telefone. Tinha que esperar até sexta-feira à noite para ir em Engenheiro, da praça de Engenheiro, tinha um único serviço telefônico. Então eu esperava a vez de falar, ligava a cobrar para elas, era aquela choradeira que eu vim embora para casa pior do que tivesse ido. Mas o tempo foi passando, Deus sempre se fez presente em tudo que se foi planejado aqui. Amém. Tudo, cada ano um curso vinha, cada ano outro curso vinha, e foi assim, é impressionante o tanto de aluno que apareceu. Assim, num deserto como não tinha esses prédios bonitos que tem hoje, essas salas de aulas boas, biblioteca, nada, estava tudo no começo. E depois, logo em maio, parece que 20 de maio foi a inauguração do colégio aqui. Professora, a senhora nos contou que quando foi para o campus São Paulo, né, hoje, o antigo IAE, a senhora foi como secretária, certo? Foi. E como que foi o trabalho da senhora ali? A senhora pode detalhar um pouco? Foi a primeira experiência minha, depois de ter feito o curso em Belém, do Pará como secretária de cursos superiores. Ali eu trabalhei muito, peguei a primeira secretaria da FAED, que já tinha mais ou menos uns 4 anos que estava funcionando, mas não tinha registro nenhum. Quando eu cheguei, entregaram para mim, disse, a esposa do diretor, o professor Neville, cuidava de tudo ali, era muita coisa para ela, mas aí ele falou assim, você vai com a experiência que você adquiriu no seu curso e faça o seu melhor. E eu fui fazendo o meu melhor. E a senhora trabalhou ali como secretária e professora. E professora. Professora do ensino médio. Uhum. E depois a senhora veio para cá, depois de quanto tempo? Depois de 73, depois de 20 anos, aí viemos para cá. Estamos até hoje porque nos aposentamos e ficamos aqui. Se ela não tivesse vindo para cá, eu não estaria mais aqui. Eu não gostava daqui. Achava tudo tão triste, tão distante. Os pôr de sóis eram lindos, mas ao mesmo tempo me machucava. Eu estava sozinha aqui. Sozinha não, com Deus, né? Meu marido, e tinha poucos obreiros também, e foi chegando, cada ano chegando, até estar completo tudo. E quando a senhora veio para cá, veio como secretária ou como professora? Vim como secretária-geral. Pastor Borg me indicou como secretária-geral de todos os cursos, menos teologia. A senhora foi, então, a primeira secretária de todos os cursos, menos teologia? Menos teologia. Uhum. E como foi? Foi muito difícil organizar tudo? Não foi difícil, assim, porque tinha
pastor Bogue, que era muito atencioso a ajudar, e o tesoureiro André Pazini era muito atencioso comigo no que eu levava, pedia. Primeira coisa que eu fiz aqui, assim, para os cursos foi as becas, porque daí 1 ano ou 2 já houve a primeira formatura daqui. Lá eu presidi a última formatura em 73. Depois viemos para cá. Com quem que a senhora trabalhou nesse período aqui no NASP? Eu trabalhei com várias meninas, mas que me marcou muito foi a Marcele. Ela estava fazendo ainda o ensino médio quando ela foi trabalhar comigo como obreira estudante. Então ela trabalhou, eu vi nela assim um potencial muito grande, muito inteligente, atenciosa, muito educada, muito equilibrada. Então ela começou também mais as outras meninas, mas eu não via futuro e realmente não teve. Quem eram os outros professores que fizeram parte? Nessa época vieram professor Gerson Pires de Araújo, que é meu cunhado, Vandir Pires de Araújo, meu marido, a Helena Wichert, Nair Elias Eblin. Ela foi chamada como diretora acadêmica naquele tempo. Então ela assumiu a diretoria acadêmica e tem mais outros que vieram, acho que esse foi só esse. Professor Afonso, professora Áurea, professor, ele é japonês, Helder. O Helder Zokawa. Isso, também veio. Foi vindo cada ano e que ia fechando lá o curso, vinham os professores para cá. Também vieram para cá naquela época as professoras Ednice Oliveira, Edmeia e Edna. Elas cuidavam do ensino do fundamental e também a Ednice era professora do curso superior. E o professor Edmir de Oliveira, enquanto o pastor Bogue estava na Andrews, ele foi o diretor aqui que construiu todas aquelas casinhas de professores ali. Depois ele saiu e entrou o Renato Gross por um pouco de tempo, depois já voltou tudo normal. Como que era a convivência entre as pessoas aqui naquela época? Era muito boa. Pastor Bogue era um homem muito ativo, ele gostava de muita alegria em volta dele e gostava de ver todo mundo feliz. Quase todo sábado ele pedia: Clarice, vamos organizar um junta aqui para conversar um pouco, e fomos fazendo. E ele foi muito bom no começo, assim, continuou sendo. Outro professor que veio para cá nessa época foi o professor Menegusso, Eliseu Menegusso, era professor de Bíblia. Em comparação com o antes e o agora, o que a senhora vê da mudança que houve? Muita mudança. Deus ajudou seu povo no passado e não esqueceu do presente. Porque isso indica a mão de Deus, porque foi muito rápido tudo. Tudo surgiu rápido e ficou tudo rápido também. Assim, os estudos e os cursos, cada um abrindo, né, formando os alunos. E interessante que eu acho, aqui é longe de todas as cidades, mais próximo é Engenheiro, mas os alunos não sentiam falta. Eles gostavam daqui assim como era. Queria ir a Arthur, pedia licença, ia, mas depois não tinha como voltar. Tudo uma carona, me dá carona, me dá carona. Hoje é mais fácil cada um ter o seu. Mas o que mais chocou a gente aqui, assim, às vezes sexta-feira à tarde, tudo limpinho, tudo bonitinho, vinha um vendaval de poeira que a gente não sabe de onde saiu. A casa estava limpa, os arredores estava tudo lavado, a poeira... A gente tinha que fazer tudo de novo, aí vinha a choradeira. Isso aqui é muito difícil, aí tal. Quando chovia, você sabia que alguém tinha saído de carro, porque o carro vinha cheinho de lama, do teto até a roda. Isso foi muito tempo, viu? Depois eles foram arrumando as estradas, já houve o asfalto, e melhorou muito como vocês veem hoje. Não estamos tão solitários como estava, não é? No começo. Mas tudo isso a gente vê a mão de Deus.
A gente teve grandes sentimentos que o pastor Burger, depois de inaugurar tudo isso aqui, durou tão pouco. Ele morreu, era uma pessoa muito boa, muito cristã, e a gente gostava muito dele. Professora, hoje o que a senhora vê de diferencial entre o NASP e outras instituições? Eu acho muita seriedade o NASP. Outras instituições estão mais a fim de levando, como diz, né? E fazendo o que pode, porque às vezes não tem suficiente dinheiro para levar à frente. O que o NASP hoje significa para a senhora? O NASP hoje significa para mim, como eu disse, Deus dirigindo tudo. Porque o que eu vi no começo e vejo agora é muita diferença. Os professores são todos cristãos e há uma paz tão grande aqui, de união entre as pessoas, né? Para mim, eu me sinto muito feliz em ver o pastor Martin Kuhn. Eu o conheci chegando aqui com 18 anos. Aquela pessoa, aquele jovem alegre, feliz, hoje é o nosso chefe. Eu me sinto que Deus vai dirigindo as pessoas, né? Quando Ele vê que as pessoas são sinceras, honestas e verdadeiras, Ele dá uma bênção especial. Qual foi o ano que a senhora se aposentou e quanto tempo que esteve trabalhando aqui em Engenheiro? 30 de abril de 2005. Quanto tempo que a senhora ficou trabalhando aqui? 25 anos eu que trabalhei. Ao todo o meu trabalho na obra deu 40 anos, junto com ele. Ele trabalhou 40 anos também, como pastor e professor. E aqui estamos prontos nos limiares da vida. Que bênção. Professora, foi muito bom ouvir a sua história e perceber a mão de Deus na vida da senhora e também no NASP. Muito bom. Nós agradecemos a entrevista e a participação da senhora aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, me sinto pequena diante disso.